Olá pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia. Bom, enfim, dando seguimento aos nossos estudos aqui acerca do livro Emmanuel, do Chico, dos primeiros livros aí do seu caminho mediúnico. Hoje nós vamos comentar aqui sobre o segundo capítulo, As Almas Enfraquecidas, Doutrinando a Fé, as Almas Enfraquecidas. E neste capítulo, o Emmanuel conversa com a gente sobre a dificuldade que temos muitas vezes em aprofundar nossos conhecimentos na fé. Eu vou falar um pouco mais sobre as impressões que eu tenho, e isso serve para discussão. Fique à vontade para fazer os comentários, para fazer apontamentos, levantamentos quaisquer, que a gente possa crescer, contribuir, né, para o movimento, para o esclarecimento de todos. Então fiquem à vontade, se inscrevam, curtam, por favor. Mas sobre o capítulo em si, a impressão que tenho é que ele fala de nós que muitas vezes buscamos um alento na doutrina. Ela nos ajuda a compreender movimentos humanos, compreender a nós mesmos, compreender a vida como um todo. E em momentos de mais dor, de mais sofrimento nosso, nós recorremos à doutrina e todos os seus postulados que dão lógica, que dão sentido para a gente. Porém, a gente não ultrapassa muito a impressão que eu tenho, e é claro, isso a gente vai aqui discutindo, e parece que é o que o Emmanuel aponta, a gente não ultrapassa muito o alívio que a gente recebe. Em vez da gente se engajar, aquilo ali serve apenas como um remédio para aquela hora, mas a doença, a causa em si, a gente não trata. Seria a compreensão dos processos da própria vida. E aí, continuando o capítulo, né, ele subdivide aqui em alguns temas, como o que é o moderno espiritualismo. Então, ele vai falando, dando continuidade, no sentido de que hoje a gente compreende, a ideia, pelo menos, é de que a gente compreendesse a vida com naturalidade. O espiritismo com naturalidade, não como mais uma religião, no sentido que a gente tem do termo, estruturada como tantas outras, mas que fosse um modo de compreensão, um jeito de ser, um jeito de viver. Então tem uma lógica, tem um sentido religioso, tem um sentido espiritual, mas tem toda uma cadeia de raciocínios por trás, uma fé raciocinada, né, como o Kardec propõe. E aí ele passa logo para a necessidade do esforço próprio. E isso nós estudamos bastante em psicologia, e eu acho que isso a gente devia aplicar, e é interessante falar disso porque muitas vezes a gente tem a impressão de que o Kardec começa o espiritismo, ele não dá por acabado quando ele termina as obras dele, ele não acaba, ele mesmo aponta que mais estudos, que a ciência avança, que o espiritismo avança, que o conhecimento avança naturalmente. E muitas vezes eu tenho a impressão de que a gente fica fechado naquilo ali e não se aproveita de todo o conhecimento produzido. A gente aprende com Kardec, com Emmanuel e com tantos outros que os cientistas e as pesquisas e tudo que é produzido são obras divinas. Cada um no seu campo, cada um na sua área, cada um com certo proveito ou não, são formas da gente conhecer. Então, por que não utilizá-la? Então, faço esse parêntese para falar um pouco do conhecimento psicológico que nos ajuda nessa questão da necessidade do esforço próprio. Desculpa aqui a gaguejada. Então, teria que ser um aprendizado ativo. Por que não os espíritos virem ao nosso socorro e retirarem de nós o sofrimento? Por uma prece, eu fiz uma prece sentida, dolorida hoje, e termino a prece com um problema ali ainda. Então, por que não? E aí eu acho que a gente podia pensar, recuperando os outros ensinamentos, na necessidade de educação, a função do sofrimento, a função não do sofrimento em si, mas de todas as necessidades ou provas que a gente passa no processo educativo. Aprender dói. Desde o mais simples aprendizado, que exige trabalho, mas que exige uma colaboração ativa de nossa parte, para aprender português, para aprender matemática,
coisas elementares, mas também para aprender a viver, aprender a conviver, aprender amor, fraternidade, entendimento sobre o outro e sobre nós mesmos, né? Bom, dito isso, ele avança aqui para a função da prece, e aí a gente começou aqui a pincelar. Eu lembro de um caso que o André Luiz conta, de uma senhora, de uma mãe de família, que o marido se separa dela, que a mãe dela que morava com ela estava doente, ela já tinha filhos, ela estava doente, estava para desencarnar e de fato ela desencarna, o marido tinha uma amante, o marido ainda fica com a amante, enfim. Mas conta um pouco desse processo dela e a fé dela, a fé raciocinada, a compreensão de vida dela. As preces aproximaram ela dos guias que puderam orientar e amparar ela nesse momento de dor. De fato, ela ter sido religiosa, ter tido fé, ou ter orado muito, não mudou o panorama. A mãe desencarnou, o marido saiu de casa e as dificuldades permaneceram. Agora, ela passou por isso com uma calma e uma compreensão que talvez outros na mesma situação não teriam, com equilíbrio, com proveito espiritual em relação ao aprendizado moral, que é o nosso objetivo aqui, espiritual, moral. Ela teve um ganho enorme. Então ele termina aqui com Aos Enfraquecidos da Luta, que eu acho que é o que a gente já falou um pouco sobre a necessidade de uma compreensão maior sobre o que é estar aqui, sobre nossas necessidades, sobre nossas posições, sobre posições sociais, posições mentais, enfim, sobre o que é estar vivendo e convivendo com esse grupo de pessoas, que situações são essas que nos são postas, o que a vida pede de nós. Então, pede um pouco mais de compreensão, pede um pouco mais de carinho, mas acho que uma mensagem que fica, que a fé não é algo dogmático. Eu fico tentando aqui pensar em definições, mas é difícil, outros já tentaram de uma forma muito mais brilhante, mas a fé no sentido de uma compreensão ativa do mundo, da nossa realidade, que te dá essa certeza, que te dá essa convicção para viver. Quem sabe a gente possa compreender o Espiritismo e tudo que ele nos traz, o amor, a fraternidade, o entendimento, a humildade, com essa fé. Então, um abraço a todos e até mais.